E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma notícia bombástica. E olha só, a morte de George Floyd. 4 fatores que explicam por que gerou uma onda tão grande de protestos nos Estados Unidos. Olha só. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir que você compartilhe esse post no seu e-mail, compartilhe também ele no Facebook e também no Twitter, além também do WhatsApp. Vamos aqui levantar uma questão referente ao racismo que vem assim aterrorizando mesmo as pessoas mais escuras desse globo, né? Não vamos nem falar do país, vamos falar do globo. Tá certo? Olha só, George Floyd, o protesto contra a morte de Floyd repercutiu muito além dos Estados Unidos. Em novembro de 2014, quando Donald Trump fez o seguinte comentário pelo Twitter: mal poderia imaginar que um dia estaria na Casa Branca tendo que lidar com um problema semelhante. Bom, olha só, nosso país está totalmente dividido e com nossa fraca liderança em Washington, pode-se esperar que os distúrbios e saques de Ferguson ocorram em outras partes do país. E isso na época, tá ok? Bom, vale lembrar que naquela ocasião, tá? Ele fazia referência ao protesto que era em uma cidade lá dos Estados Unidos, né, onde um jovem negro chamado de Michael Brown, de 18 anos, havia sido morto pelo policial branco que se chamava Darren Wilson. O presidente do país na época era Barack Obama. Hoje a situação é outra, tá ok? Olha só, o que aconteceu antes da prisão de George e como foram seus últimos 30 minutos de vida. Trump promete acionar forças armadas para conter tumultos em protestos. Tá? Olha só, 5 anos e meio depois, os Estados Unidos vivem mais uma grave onda de manifestações desde 1968. Tá ok? E olha só, após o assassinato do líder de direitos civis, Martin King Jr., dessa vez o estopim dos protestos foi pela morte de George Floyd, um americano negro de 46 anos que foi sufocado por um policial branco que se ajoelhava sobre o seu pescoço por mais de 8 minutos e assim, em frente às câmeras, assassinou o rapaz. Tá ok? Olha só, o caso provocou manifestações em mais de 75 cidades e em mais de 40 delas as autoridades decretaram toque de recolher. Isso porque a Guarda Nacional, Forças Armadas dos Estados Unidos, reservam para a emergência agora foi acionado com mais de 16 mil soldados despachados para 24 países, 24 estados e a capital do país. Tá bom? A capital de Washington é uma das mais afetadas no momento, tá ok? Olha lá. Porque esse assassinato, que apesar de chocante, é semelhante a vários outros episódios, provocou também protestos tão grandes. Por que será que aconteceu tudo isso? Bom, vamos lá. Uma morte, muitos casos. Aqui a gente já tem 2 fatores muito complicados aí. Capturada em vídeo por uma testemunha, a imagem do policial com o joelho sobre o pescoço da vítima, que deitada na rua e imobilizada dizia: "Não consigo respirar", é tida como um gatilho da onda de indignação que tomou o país. Dava para ver a baba da vítima ali, sufocada, sem conseguir respirar mesmo. O que pôs tudo isso em marcha foi o brutal assassinato de George Floyd na semana passada. Foi o catalisador, o que levou as pessoas às ruas, disse Ashley. Ela é uma professora assistente de História e Estudos Afro-Americanos da Universidade de Loughal, da BBC Mundo, e o serviço em espanhol da BBC. Olha só, uma notícia aqui que tá assim deixando todos arrasados. Você não consegue nem assistir o vídeo. Ela diz que essa morte não foi um caso isolado, que as comunidades negras estão submetidas a uma constante e excessiva vigilância por parte da polícia. O racismo, então, nem se fala. Essa situação criou um paradoxo
que Julian Zelizer, historiador político da Universidade de Princeton, resume um assinalado que os negros vivem com medo. Por quê? Por que eles vivem com medo? Porque sentem-se vulneráveis perante aqueles que deveriam protegê-los. É uma situação muito grave, tá? É comum encontrar queixas de cidadãos negros americanos nas redes sociais, dizendo sentir que estão detidos pela polícia pelo simples fato de serem negros. Isso é lamentável. Bom, e dados indicam que isso não é apenas uma percepção, tá? Isso vai muito mais além. Um artigo de Ray, do Centro de Pesquisas de Brookings Institution, afirma que pessoas negras têm 3,5 vezes mais chances de serem mortas por policiais do que brancas em situações em que não existe ataque ao policial ou porte de armas. É uma situação lamentável. Entre os adolescentes, a probabilidade é 21 vezes maior. A polícia americana mata uma pessoa negra a cada 40 horas. Isso é uma doença grave que os Estados Unidos têm. 1 em cada 1.000 negros morre nas mãos da polícia. E por mais impressionante que isso seja, essas estatísticas, elas ainda são melhores do que no passado. Olha só, é por isso que há protestos em Minneapolis, tá? E também em Los Angeles, diz Ray, tá? É um especialista, não sou eu que estou falando, tá bom? O racismo estrutural. Segundo fato, racismo estrutural. Os excessos policiais não são a única faceta do racismo nos Estados Unidos, nem foram o único motivo para o protesto. Tá? Ashley, da Universidade de Lowell, diz que a desigualdade afeta profundamente a vida dos negros nos Estados Unidos. Isso é fato, ninguém nega. E que elas está na origem de várias disparidades significativas de índice de mortalidade materna, a diferença na renda e na riqueza que é passada de uma geração a outra. Lá a coisa é diferente. Todas essas coisas são partes de um pano de fundo. As pessoas têm uma consciência de fato horrível de que suas vidas podem apenas ser apagadas a qualquer momento. Uma triste estatística garante isso. Isso também leva as pessoas a se manifestarem nas ruas referente a tudo isso, diz Loward. Bom, vejam só, o terceiro fato, a pandemia que discrimina, tá bom? Essa pandemia que discrimina todos, os protestos acontecem em momento em que a pandemia do Covid-19 já matou mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos e deixou 40 mil pessoas sem emprego. Ou seja, a situação fica muito mais difícil, levando a crer que lá o custo de vida é muito mais alto. O especialista ainda diz que os negros americanos sofrem de forma desproporcional com a pandemia, com maiores números de mortes e casos da doença nessa população. Isso porque a pesquisadora diz que os negros formam uma grande parte dos trabalhadores braçais, digamos assim, que estão na linha de frente da economia. Tá? Isso é muito importante frisar aqui, que com os empregos como motorista de ônibus, atendentes de lojas ou assistentes de saúde, eles fazem essa linha principal e eles estão o mais afetados. E outros problemas gerados pelo racismo também afetam. Tá? Olha só, tem também aqui a quarta informação que já eu vou trazer com exclusividade. Já vai se inscrevendo aí. Tá bom? Olha só. O especialista também explica que os negros americanos possuem renda e escolaridade menores que a dos brancos e também são a maioria na população carcerária. Pois é, os negros dos Estados Unidos são na maioria presos, tá? Eles têm acesso a atendimento médico, podem tirar um dia livre de trabalho se ficam doentes. Alguém paga pelo dia do trabalhador? Há hospitais em suas comunidades?
eles têm apoio para cuidar de seus filhos no caso de doença? Então, meus amigos, todos esses problemas de racismo estrutural se agravam com a pandemia. Então, é mais um motivo que fere a raça negra, né? É difícil levantar essa bandeira, mas de fato é o que acontece. Julian, da Universidade de Princeton, acrescenta que, historicamente, os protestos violentos ocorrem durante o verão, quando há calor e muita gente está incomodada e tensa, e diz não ter dúvidas de que a pandemia golpeou duramente os negros americanos. Olha aí. Dá para acreditar numa situação dessa e a gente no Brasil reclamando. A maneira distinta como isso foi enfrentado pela comunidade negra reacendeu a raiva sobre como funciona a sociedade americana e creio que o medo do desemprego deixou muita gente incomodada e disposta a protestar. Bom, isso é fato. Vejamos aqui, agora a quarta e última situação que leva os Estados Unidos a esse protesto tão grave. A reação da Casa Branca. Esses fatores, diz Zelizer, se somou a respostas equivocadas do governo de Donald Trump, que ajudou a inflamar a situação. Haja visto que as pessoas precisam de um presidente que peça calma, mas que também escute e responda às causas do que está acontecendo. Não o que ele está fazendo nesse momento, que é estimular mais guerra, ameaçar as pessoas. Tá? O especialista ainda questionou os apelos de Donald Trump por lei e ordem, usando frases como os saques levam a tiroteios, que eram usadas por algumas das vozes mais reacionárias da época de 1960. Tá bom? Olha só, eu vou ficando por aqui. Eu vou pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, deixe o seu like, pessoal, tá bom? Para ajudar a gente. Temos aqui na descrição do vídeo também mais informações, nossas redes sociais, sigam nós, tá bom? E assim, eu espero vocês no próximo vídeo, mas se inscreve aqui ativando as notificações, tá bom? Para sempre que a gente postar vídeos novos, você receber em primeira mão, tá bom? Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.